Videozinho com a introdução curta, porque tá no título, tá no noticiário, tá nas redes sociais. Vamos falar da prisão do Braga Neto. Mas mais que falar, nós vamos entender, porque não é todo mundo que pega os documentos pra ler, né? Muita gente seguia por manchetes de jornais, e aí já era, porque você sabe como a nossa mídia é mega de esquerda. Sim, porque caso você não saiba, 80% dos nossos jornalistas foram doutrinados nas universidades. Eu prefiro pensar que foi muita doutrinação naquelas cabecinhas e eles transformaram a política numa paixão, o que os fazem esquecer muitas vezes do profissionalismo para se exporem como militantes, sem nenhum constrangimento. Tipo desse jeito aqui. Ai, um ministro me mandou essa figurinha. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Pois é. E é na tentativa de fazer um contraponto a esse jornalismo que eu te convido a analisar comigo os documentos. Bora lá? Sem enrolação, acordamos nesse sábado com a notícia que o general Braga Neto havia sido preso. Aí você respira fundo e vai entender exatamente o porquê ele foi preso. Pegaram provas irrefutáveis de uma trama golpista que não aconteceu porque o seu moço lá não conseguiu pegar um táxi? Nope. Braga Neto foi preso pela Polícia Federal por obstrução de justiça. A mídia inteira repercutiu que, segundo a Polícia Federal e a decisão do excelentíssimo, magnânimo, dono de todas as coisas, seu Xande, o general Braga Neto estava entrando em contato com o Cid para perguntar o que foi que ele teve que falar para não ser preso. Não, mentira, esse diálogo aconteceu só na minha cabeça, porque não existe num Estado democrático de direito esse negócio de delata-se não te prendo. Isso seria o pau de arara do século XXI e a gente sabe que não pode fazer essas coisas, né? Mas enfim, Braga Neto teria perguntado para o Cid qual foi o teor da sua delação premiada, porque provavelmente ele queria obstruir a justiça. Sendo o general Braga Neto um cara malvadão, que não roubou, não matou, não quebrou estatais, não endividou trabalhadores em fundos de pensões para bancar corrupção, mas que teria perguntado para o Cid sobre sua delação, esteja preso. E esse contexto extremamente babaca faz parte da narrativa, porque você precisa entender. Um golpe só não foi dado porque o cara não pegou um táxi. A democracia estava por um fio, mas o táxi não parou, então estamos salvos. Ouvindo esse monte de narrativa, você pode ser levado a acreditar que o Braga Neto teria ligado para o Cid, sei lá, semana passada, mês passado, 6 meses atrás. Afinal, obstrução de justiça, né? Deve ter rolado por esses dias. Mas será que a história é bem essa mesmo? Vamos dar uma olhada. Em 3 de maio de 2023, o Cid foi preso por suposta falsificação de dados no cartão de picadinha. O Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão e o Cid, desde então, permaneceu preso preventivamente. Ou seja, sem data para sair. Logo, a análise de dados que vamos fazer aqui se dá com o Cid preso, sem previsão nenhuma de saída, por supostamente inserir dados falsos no cartão de picadinha. Calado o Cid estava, calado ele permaneceu. Até que, segundo a representação da Polícia Federal que gerou a prisão de Braga Neto, no dia 7 de agosto de 2023, o pai do Cid e Braga Neto conversaram pelo WhatsApp. Mas eles não sabem o que se trata porque as mensagens foram apagadas no dia 8 de agosto de 2023. Então, eles tiveram que usar a suposição para preencher essas lacunas. Eu ia falar criatividade, mas eu fiquei com medo de ser presa. No dia 11 de agosto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Lucas 12, versículo 2, que faz referência ao seguinte texto: não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser revelado. Cara, olha que ponto chegou a gloriosa Polícia Federal. Mas tudo bem, essa operação aconteceu para apurar as tais supostas vendas dos presentes recebidos pelo presidente Bolsonaro. E sobre essa operação, é importante que você entenda o que tanto a Polícia Federal como a mídia brasileira tentaram fazer você concluir. Durante um tempo até razoável, a mídia anunciava que o Bolsonaro teria em posse joias que valeriam 5 milhões de reais. Mas o que eles fizeram foi pegar todos os presentes que Bolsonaro recebeu, incluindo o colar de diamantes e aquele cavalo lá, que nunca chegaram às mãos do presidente Bolsonaro. E aí colocaram tudo num bolo para criar aquele impacto. Nossa, Bolsonaro tinha 5 milhões em joias! Mas a real é que supostamente 2 ou 3 relógios teriam sido vendidos
e somando um total de 68 mil dólares, algo em torno de 370 mil reais. E é importante refrisar que esses itens foram devolvidos à União. Portanto, não há o que se falar em dano ao erário público. O país não ficou nem R$1 mais pobre ou perdeu algo que pertencesse ao Estado. Mas foi nessa operação, anunciando uma caça a uma organização criminosa que teriam vendido as joias que pertenciam ao Estado, que o pai do Cid, o general Lorena, foi envolvido. E vocês lembram que eu falei que o Cid estava calado? A Polícia Federal alega que Braga Neto estaria em contato com o pai do Cid para obstruir a justiça na intenção de impedir que o Cid, que estava preso preventivamente por cartão de picadinha, de fazer uma delação. Mas o senhorzinho dançarino de carnaval, o Valdo da Globo News, nos contou uma pressão um pouco diferente de bastidores. Escuta. Eu conversei com alguns militares que me disseram que estavam procurando o general Lorena Cid para dizer para ele, olha, tem de continuar colaborando. Se você não continuar colaborando, você vai perder os benefícios da delação. O general Lorena Cid não quis atender esses militares e eles falaram com a mãe do Mauro Cid. Acabando falando com a mãe de Mauro Cid e pedindo para ela, olha, tem que falar para o seu filho que ele tem que continuar colaborando, senão está colocando em risco o seu marido. E isso tudo acontecendo nos bastidores e estava no centro daquele momento em que a delação de Mauro Cid parou de caminhar, parou de contribuir com as investigações. Então aqui o Valdo está dizendo que militares procuraram primeiro o general Lorena para dizer que ele tinha que manter a delação para não perder os benefícios. O pai do Cid não quis ouvir, então eles foram atrás da mãe do Cid, dizendo para ela que se o Cid não colaborasse, quem seria preso agora seria o pai do Cid, o marido dela. Eu acho incrível isso ser dito na Globo News, porque desmancha aquele negócio de uma delação espontânea, né? Foi bem na base do você já tá preso sem data para sair. Agora eu vou trazer o seu papi. E o detalhe é que isso aí já estava rolando em 2 inquéritos diferentes, porque o Cid era no cartão de picadinha, o pai dele no inquérito dos presentes do Bolsonaro. Olha só como é que eles vão juntando os trem, ó. Então a sequência foi assim. Após o Cid ser avisado que o seu silêncio levaria papos para a cadeia, no dia 15 de agosto, o Cid contrata o advogado que viria a homologar a sua delação premiada. Já no dia 9 de setembro, presta atenção nessa data, a Suprema Corte homologou a delação do Cid e, na sequência, o soltou da prisão, onde ele ficou por 4 meses. Vale lembrar que o seu advogado, entre esse período de 15 de agosto a 9 de setembro, disse em todas as mídias possíveis que o Cid nem tinha o que delatar. Aliás, um dia antes da homologação da delação do Cid, o seu advogado estava dizendo que um delator é um covarde que entrega os seus companheiros. Aí, dia 9, pá! A mídia noticia a delação e a soltura do Cid. Normal geral ter ficado tipo, ué? Aí, voltando ao documento da representação da Polícia Federal, eles dizem o seguinte, abre aspas. Nesse contexto de que o Braga Neto e o pai do Cid conversaram no dia 7 de agosto, cabe destacar que as apurações identificaram trocas de mensagens realizadas no dia 12 de setembro de 2023, entre o general Mário Fernandes e um coronel reformado chamado Jorge Luiz. E no diálogo, o Mário Fernandes relata ao Jorge que os pais do Mauro Cid ligaram para os generais Braga Neto e general Heleno, informando que é tudo mentira, possivelmente sobre as matérias divulgadas pela imprensa sobre o acordo de colaboração do Cid. Fecha aspas. E só para você conseguir ler, é essa imagem aqui onde fica claro que o general Mário diz que os pais do Cid ligaram para o Braga Neto. Não que o Braga Neto teria ligado para os pais do Cid 3 dias após as matérias de que o Cid teria delatado. Beleza, guarda essa informação no seu coração, porque agora a representação da gloriosa Polícia Federal avança um tantinho no tempo. Vamos para fevereiro de 24, quando a Polícia Federal estourou a Operação Tempus Veritas. Operação essa que prendeu Felipe Martins por ter saído do país e que depois descobrimos que não, ele não tinha saído não. Foi mal. Nessa operação foi feita uma busca e apreensão na sede do PL, onde trabalhava o senhor Peregrino, assessor de Braga Neto. E foi encontrado um suposto questionário que seriam informações sobre o conteúdo da delação do Cid. Estourando aí na tela para você acompanhar. Perguntas e respostas. Teor das reuniões. O que foi delatado? Aí, supostamente, o Cid responde, nada, eu não estava nas reuniões, só colocava o pessoal para dentro. Outra pergunta. Minuta do 142. Existia documento físico? E, supostamente, o Cid responde.
Eles sabem de coisas que não estavam em lugar nenhum. E-mail, celular, etc. Perguntaram sobre o Felipe Martins e Cid teria respondido que eles sabem do Felipe, mas por outros meios. Perguntaram da imprensa plantando narrativa das forças especiais liderando os movimentos e o Cid teria respondido que está em outra investigação com o subprocurador do Ministério Público. Aí foi perguntado sobre o que estava saindo na imprensa e o que foi delatado. E o Cid teria respondido que 99% era fake e que requentavam o que estava na imprensa. Então o Cid teria feito outras considerações sucintas, como dizer que Alexandre era birrento e não soltaria o cordeiro e que o advogado teve que intervir. E também que estavam muito interessados no general Mário Fernandes, além de dizer que não falou nada sobre o Braga Neto e nada sobre o general Heleno. Grava mais essa informação porque é agora que a coisa fica, no mínimo, curiosa. A Polícia Federal pega os depoimentos do Cid de março e de dezembro, colocam lado a lado para mostrar as diferenças do conteúdo das delações. E na primeira, o Cid diz que a reunião na casa do Braga Neto foi para falarem sobre a conjuntura do cenário e comentar o contexto do que estava acontecendo no país. Já no depoimento de novembro, o Cid diz que a reunião tinha sido para que os militares tirassem foto com Braga Neto, mas que dias depois dessa reunião, eles se encontraram novamente com o general Braga Neto, que teria entregado dinheiro numa sacola de vinho, e que esse dinheiro vinha do pessoal do agronegócio. Aí nós entramos em um festival de narrativas e tem para todos os gostos. Primeiro nos foi apresentado o vazamento da PF, que dizia que um militar e o Cid conversaram sobre R$100 mil e que o dinheiro seria para trazer manifestantes do Rio para Brasília no dia 15 de dezembro. Depois essa notícia virou. Cid disse que Braga Neto mandou pedir dinheiro ao PL para financiar kids pretos. E agora a notícia é que Braga Neto recebeu dinheiro do pessoal do agro e repassou para o Cid numa sacola de vinho. Qual a versão verdadeira? Todas elas, aparentemente, vieram da mesma delação. Então, escolhe aí em qual você acredita e só vai. Suco de justiça, isso? Vocês não acham, não? Mas aí, quando a gente volta ao relatório, eles colocam que, epa! Cid trouxe uns fatos novos aí, hein? Mas aí eu fiquei me perguntando como que a PF não sabia e trouxe isso como um fato novo, se em fevereiro desse ano o Metrópolis deu essa matéria aqui. Áudio interceptado pela PF aponta que Cid citou empresários do agro. Em áudio, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro afirmou que empresários do agro botaram dinheiro em manifestações contra Dilma III. Não, Dilma não, contra o Lula. Desculpa. Mas tá, vamos forçar muito a barra. Vamos voltar lá no relatório para entender que raio seria esse fato novo, além de mais uma história sobre o dinheiro para financiamento de um ato golpista que só não aconteceu porque não deu para pegar o táxi. Fábio Shor interroga o Cid no dia 5 de dezembro e fala que quer saber do Braga Neto se ele tentou intervir na investigação obtendo acordo de delação premiada do Cid. E então o Cid responde que isso aconteceu quando ele foi solto e haviam as tais especulações sobre ele ter delatado ou não. Ou seja, aconteceu em 2023. E aí ele pergunta sobre o tal contato que o Braga Neto teria feito com o pai do Cid, sobre como teria sido esse contato. E o Cid diz que não sabe se eles se encontraram pessoalmente, já que o pai estava no Rio e o Braga Neto em Brasília. E essa aqui é a parte de milhões, porque o Fábio Shor pergunta para o Cid se o Braga Neto ligava para tentar obter informações do acordo de delação. E o Cid respondeu de novo que isso foi quando ele saiu em 2023 e que intermediários poderiam estar se aproximando dele para tentar saber o que rolou, mas sem questionamento. Porém, como o Cid não podia falar, ele desconversava. Então o Shor finalizou perguntando: o senhor confirma que ele, Braga Neto, tentou obter informações do seu acordo de delação premiada? E então o Cid responde: isso. Peraí, antes do grande finale, vamos rebobinar? Na tal prova usada no documento da PF, não consta que o Braga Neto procurou o Cid, mas que os pais do Cid ligaram para o Braga Neto para, inclusive, negar que o filho tinha feito uma delação. Aí a gente fica de novo? Ué? Beleza, agora sim o grande finale, porque a conclusão da PF foi a seguinte. Um dia após esse novo depoimento do Cid, o pai do Cid foi chamado a depor e disse que sim, o Braga Neto teria entrado em contato no período em que o Cid estava realizando o acordo de delação premiada. Porém, ele não se lembra se os assuntos tratados nesse contato possuíam relação com a delação do Cid. Logo, abre aspas.
A hesitação em confirmar o contato em contradição ao próprio filho e aos elementos probatórios identificados é circunstância que reforça a interferência de Braga Neto sobre o colaborador e seus familiares. Fecha aspas. Tá, peraí. O Cid falou que o Braga Neto queria saber da delação. O pai do Cid falou que não se lembra de ter falado sobre isso, não. Então, a única conclusão que a Polícia Federal pôde chegar é que isso é a prova de que, de fato, a obstrução de justiça aconteceu há mais de um ano atrás. Ah, e tem outra coisa. O que é alegado como prova nesse documento da Polícia Federal é o tal questionário que foi encontrado na mesa do assessor do Braga Neto. Mas o Cid falou sobre o assunto e disse o seguinte, abre aspas pro relatório. Não houve aquelas perguntas, aquelas respostas que estavam lá, obviamente não confirmaram o que eu falei na delação. Fecha aspas. Aqui é o Cid falando que não respondeu nenhum questionário, que não foram lhe feitas aquelas perguntas e que, além disso, as respostas que lá estavam não correspondem à sua delação premiada. E, de novo, isso tudo há mais de um ano atrás. Obstrução de justiça de fatos que aconteceram há mais de um ano atrás, repleto de provas, no mínimo, frágeis. Na minha humilde opinião, é claro. E foi aí, na sequência desse relatório, que rolou o TG preso preventivamente. Mas adivinha só, o Código de Processo Penal, aquelas normas que estão no papel, a tal das leis, dizem o seguinte em seu artigo 312. Inciso 1. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer obrigação imposta por força de outras medidas cautelares. Inciso 2. E presta atenção nessa parte. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio, perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Como pode o fato ser novo se foi em fevereiro que fizeram a busca e apreensão no PL e acharam o tal questionário que o Cid disse que não respondeu e que, por sinal, não é datado? Como pode ser contemporâneo se a própria representação diz que o fato, se ocorreu, aconteceu em agosto de 2023? Braga Neto foi preso, galera. E a alegação é essa aí que eu acabei de mostrar para vocês. E é interessante a gente mostrar como que a justiça do Brasil funciona. Em audiência de custódia, o STJ solta homem que transportava carga de farinha de trigo, avaliada em 50 milhões. E o ministro justificou que o homem não tinha histórico criminal. Tadinho. Solta ele. Braga Neto teve a sua prisão mantida na audiência de custódia, mas Braga Neto foi apenas o cara que garantiu a segurança do Brasil nas Olimpíadas, na Copa do Mundo no governo Dilma, foi o interventor no Rio de Janeiro no governo Temer, o cara que fez operações de paz ao redor do mundo, um histórico imenso de serviços prestados ao Brasil. Braga Neto tem endereço conhecido, nunca tentou sair do país e, aliás, entregou seu passaporte em fevereiro. Esse cara mereceu menos liberdade do que o cara que transportava 50 milhões em farinha de trigo. Ontem a Folha fez uma matéria dizendo: bolsonaristas avaliam que Braga Neto caiu na armadilha da família de Cid. Relatório reforça a suspeita de que general foi enganado sobre delação e que não acreditava que tenente-coronel poderia entregar companheiros de farda. Cara, vocês estão entendendo? O Braga Neto achava que o Cid sequer tinha delatado. E agora, um general de 4 estrelas está preso e sendo chamado de bandido. Nem na época em que a ditadura acabou, um general 4 estrelas foi preso. Repito, isso nunca aconteceu com um general 4 estrelas. Ainda mais tão honrado como o Braga Neto. E, gente, nunca havia rolado um avante tão grande contra o exército de Caxias. E nisso tudo, eu fico triste. Porque vocês vão ter que refletir de novo comigo. Prenderam Felipe Martins em fevereiro, mesma época que esses fatos novos foram descobertos. E, galera, foi na mesma operação da PF, tá? Tempos veritas. Porém, ninguém falava sobre esses fatos novos porque os caras achavam que o Felipe faria uma delação. Então, daria para pegar o Bolsonaro só no núcleo político, sem precisar envolver os militares. Mas após se provar que o Felipe foi preso com provas falsas e a situação nesse exato momento estar em ponto de ebulição lá na gringa, aguardemos. Se não tem tu, vai tu mesmo. E foi assim que os militares foram tragados para dentro dessa história. Tá, e eu sei, isso é uma teoria conspiratória minha. Mas, se não é isso, por que os fatos conhecidos desde fevereiro só estão sendo usados agora que não há mais provas dentro do núcleo político para tentar implicar o Bolsonaro? Então, será que é só conspiracionismo mesmo?
E já que eu tô cheia de opiniões hoje, aí vai outra. Testaram a prisão de um general de 2 estrelas pra ver a reação da galera. E nada aconteceu. Agora prenderam o Braga Neto. Os caras estão observando as reações que até o momento são nenhuma. Em quem você acha que eles vão avançar no próximo degrau? Pois é. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E já que você ficou até aqui, te atualizei aonde a gente fala e prova. E é por isso que a esquerda pira. Então pega a pipoca, porque nós vamos encerrar o ano com um super presente para você poder entrar pra família. São 50% de desconto para você ficar por dentro de tudo que tá rolando em Brazuela. Tem a minha série de documentários exclusivos sobre as revoluções vermelhas, incluindo um novo episódio sobre a Venezuela. Tem o Te Barbarizei, onde eu dou a minha opinião sobre os fatos da política, cultura pop com a galera do Heróis e Mais e geopolítica, explicada no Saindo da Bolha. E sabe o que é melhor? Você vai entender de um tanto de coisa séria com todo o humor que o momento permite. Então aproveita o presente especial do Papai Noel, toca aqui no link fixado no primeiro comentário para você receber esse super desconto. Galera, tô convocando pra trincheira. E em troca do seu apoio, eu te ofereço conteúdos exclusivos. Entrando pra Família Te Atualizei, você faz toda a diferença no meu trabalho, na minha defesa e também no meu ataque. Porque eu tô cansada de deixar eles falarem o que eles querem. A gente tem que pagar advogado, né? Então vamos botar eles pra trabalhar. Certo? Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada, viu? E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!